Olá, frequentadores da Bom, Central, como é que vocês vão? Vão bem? Estamos aqui em mais um dia da Mostra de Cinema de Tiradentes, último dia, mas ainda assim com muita conversa boa para contar aqui. E a gente vai falar um pouco aqui sobre o filme Ao Sabor das Cinzas, o filme do Tassiano Valério, pernambucano, assim como a Central do Entretenimento também, e que esteve aqui presente no penúltimo dia da mostra. E vamos falar aqui um pouco sobre os bastidores, conversar um pouco sobre o filme. Tassiano, muito obrigado por conversar aqui com a prazer. Central do Entretenimento. É muito bom ver que, não só além do grande fenômeno do Agente Secreto, a gente também tem outros filmes de Pernambuco também aparecendo aqui para o pessoal de Minas e também para o Brasil inteiro, né? Uhum, E eu primeiro queria começar dizendo que eu gostei muito do filme, eu achei ele interessante por ele ter essa mudança de chave, né? Que ele uhum. começa de como humor e termina como um filme mais sério, que você, inclusive toda a plateia ficou mudo quando teve a mudança de chave. E eu queria começar perguntando como foi que surgiu essa ideia de fazer o filme e essa inteligência foi de propósito que assim, começar assim, começa com humor e depois a gente vai mudar a chave do público, fazer, mostra a verdade ali e aí o público, opa, fica em choque. Foi proposital? Digamos, não foi diretamente proposital, mas havia uma intencionalidade, né? Uma intencionalidade que ela foi se propondo a partir do argumento e da construção do roteiro. Isso se revela de maneira mais sólida na constituição e construção da montagem. Uhum, Então você tem uma família, né, que é seu Lauro, né? Seu Lauro, sua esposa Joana morre, né? Mas ele cuida de duas filhas que crescem, né? Que é Betânia e Laura, e essas filhas entram num desentendimento quando ele uhum, morre, e daí aonde enterra o corpo. Paralelamente a isso, a filha de Betânia, que é a mais velha, né, que descobre um pouco as coisas do pai, ela monta um vídeo ali, seguindo a narrativa, e ela sendo uma intercessora, onde o vídeo e a edição vai comandando a história e se revelando as uhum, questões. Em relação à mudança de chave, eu trabalhei a figura do perverso. O que é o perverso, muitas vezes, enquanto estrutura? Ele está na nossa sociedade e ele é um sujeito sedutor, entendendo que um sujeito sedutor não é perverso, mas uhum, muitas vezes o sujeito perverso pode ser um sedutor, né? uhum, Para a gente não confundir essas dualidades, né? E esse sujeito ali, né, realmente é um personagem que vai cativando, né? A gente vai se revelando, né? É um pai tirano, não é? E de repente trata muito bem supostamente as filhas, trata muito bem as pessoas, mas ele se revela em sua, vamos dizer, relação perversa em uma forma de tratamento, de afeto, de paixões, mas também paixões destrutivas que transformam tudo isso em dividendos, ou seja, dinheiro, né? uhum. Então esse efeito do público de todo mundo se identificar ao ponto até de alguém dizer, eu queria que o outro que tivesse tido aquele desfecho. Mas é porque a pessoa se identifica com o personagem principal, o seu Lauro, que é o Everaldo Pontes, Uhum. e não quer acreditar. Mas Sim. essa mudança de chave mostra muitas vezes o perfil de muita gente onde está acima de qualquer suspeita, mas é aquilo. Sim. Né? E assim, não é só você que escreveu o roteiro, também tem outras pessoas envolvidas. Como é que foram que vocês chegaram assim na definição de como abordar os temas e na elaboração de algumas cenas ali? Eu escrevi o argumento, e Wanderson comigo escreveu o roteiro, e Carla Francine, ela é uma produtora, né? É a parceira, né, da Casa de Cinema de Olinda, e ela, ao pegar o roteiro, ela fez algumas referências em relação também a essa dimensão da mulher e do feminino. Uhum, O cuidado também que a gente deveria, e o cuidado também que a gente tem que ter com a exposição do feminino, né? Ou seja, uma exposição do feminino ali que é radical, mas não gratuita, né? A uhum, gente não expõe. Então tem muita coisa que talvez se eu colocasse de violência, podia ficar gratuito. Eu digo, para que mostrar isso? A imagem ali já é tão forte, e eu mostrar outras questões também, quiçá cenas que denotasse estupro, mas que não era de estupro, mas denotasse isso, tornaria uma coisa muito gratuita e violentaria, né? Então a gente, no roteiro, algumas coisas a gente acrescentou, ela acrescentou, outras coisas a gente retirou, e outras coisas na montagem também a gente viu que excedia, né? uhum. Então há um cuidado de Carla também em pensar com a gente, eu e Ivan, esse universo também. Isso é muito bom, essa cooperação. Sim. E
o filme ele fez a estreia aqui no Festival de Tiradentes, foi a primeira exibição dele, né? Como é que foi receber ter a recepção do público ao final da sessão? Eu senti a recepção do público assim, eu não esperava, aplausos, eu esperava risos ali no início, né? Uhum, Eu senti um silêncio, não é? Porque o filme ele desperta uma reflexão após. uhum, Isso é muito bom. Então, algumas pessoas vieram a mim, eu não pude ficar muito tempo, porque eu estava impedido, estava com um senhor de idade, tio meu, precisava estar com ele. Mas o filme desperta assim, por exemplo, por que que o outro, você não queimou o outro? Porque o outro é um cafajeste, um cara de pau, um sacana, uhum. não é? E, obviamente, que eu não estou lá para dizer se é ou não é, né? Mas para ver também. Muita gente achou bonitas as imagens, o elenco, muito regular o elenco, né? O elenco você não vê uma disparidade. Você tem Sim. pessoas já do cinema brasileiro Uhum. e também muita gente já trabalhou em Pernambuco, pessoas como Verônica, que é Ceará, Paraíba, Everaldo Pontes, que está em vários filmes, Buda Lira, né, tá em outros filmes, Sim. como aquele elenco maravilhoso de Caruaru, né? Então, Uhum. há um equilíbrio muito grande disso, né? Uhum. Tá. Mas a emoção, eu sinto que ela é velada. É uma emoção que fica velada, porque eu também não queria pesar na emoção, trazer. Uhum. Eu queria manter uma constância, né? Uhum. Onde a dimensão mais leve é o deslocamento. O road movie ele traz uma leveza, Sim, né? sim. Inclusive a gente vê as paisagens de Caruaru, inclusive para quem não entende muito assim, a pessoa vai conseguir diferenciar Caruaru de Campina Grande, assim, quem roda muito o Brasil deve saber diferenciar. Eu sei diferenciar porque eu já viajei muito para esses estados. Então eu consigo diferenciar a estrada de um e a estrada de outro. E foi fácil assim para filmar, ou foi tudo uma mesma rodovia só? Não, a gente filmou na rodovia ali naquela PE de Fazenda Nova. Nós Uhum. filmamos também ali caminho para Agrestina, filmamos em Caruaru. E aquele casarão, na verdade, é do MST, né? Que o MST Sim, ocupou. Na verdade, não é do MST, no sentido de MST tem um casarão, na verdade. sim. Aquele casarão é a exposição realmente de um lugar, Uhum, né, que é um lugar do ciclo acho que do algodão, que foi desapropriado, uhum. e é um lugar de muita luta, né? Então aqui eu acho que aquele casarão é um signo, não é? Um significante também da exploração, né, ao longo do tempo. Sim. Tanto é que está ali, do jeito que está, né? Uhum. E você falou sobre o elenco que tem um pouco de cada estado do Nordeste, né? E isso meio que teve um pouco de inspiração também com a construção de O Agente Secreto, que também pega um pouco do elenco assim de várias partes do Brasil. Se quiser, vamos trazer agora várias partes do Nordeste para construir esse elenco. Eu filmei, acho que o filme foi gravado em 2024, né? Uhum. Eu acho que o Elenco Secreto foi gravado depois. Sim, Eu gravei em janeiro e fevereiro de 2024, acho que o Agente Secreto foi gravado a partir de março, abril de sim, 2024, foi para passar em 2025. sim. Agora, existe uma questão também que os filmes de Kleber, né, Uhum. ele consegue trabalhar muito bem com maestria, né, atores paraibanos, né? Que na verdade a gente diz atores paraibanos, mas eles são universais do ponto de vista de simplesmente extravasar barreira disso ou daquilo, de bandeiras geográficas que muitas vezes se institucionaliza de uma forma que cria bolhas, que não é isso o caso. Sim. Mas eu sempre trabalho com elenco constituído a partir de pessoas que eu já tenho uma relação e vou misturando com pessoas novas e pessoas que vão se formando. Então, eu acho que isso está na dimensão também dos realizadores pernambucanos, isso, né? Uhum. De trabalhar com atores que você dispara um gatilho, são nossos, que nós trocamos, nossos não porque é meu, nossos porque ali estão com a gente, Sim. mas do outro porque meio que, ó, eu vou te pegar emprestado de você, Uhum. certo? Você me autoriza, claro, obviamente, né? Sim. E como é que foi para chegar, principalmente no patriarca da família, na versão mais idosa, que para ser aquela pessoa que tem aquele carisma que conquista no humor, mas que depois que tem virado de chave você já pensa, já não concorda muito. Como é que foi chegar no fantasma ali da história?
E na verdade existe aqueles efeitos, né, meio dos telefonemas, né, de Sim, que que inclusive é outra coisa também que eu achei muito inovadora ali pro filme, de você fazer a ligação, em vez de só dividir a tela, você botar a pessoa ali no fundo da sei. cena e interagir. Aí como é que foi essa inovação? Você acha que essa técnica vai ser usada assim mais para frente? Pois é, eu acho que uma das coisas que eu realizo é a busca da inovação, né? Uhum, Ou a busca da experimentação. Quando a gente inova, a gente nunca diz que está inovando, porque uhum, quem diz que está inovando, na verdade, pode estar descobrindo a roda novamente. uhum. Particularmente, eu senti a necessidade de que colocar em cena, em tempo ali, o outro atravessando, né? Por quê? Porque nós vivemos um fluxo de... Quando alguém liga, a gente nunca vê o outro, mas tem ondas passando, as interferências. Então, essa presença do outro atravessando a cena nada mais é do que o Uhum, ruído das pessoas. Então, quando eu estou aqui conversando com você e alguém liga, há uma materialização dessa pessoa do ponto de vista cognitivo, sim. não é? Como chegou Uhum, alguns colegas agora do filme, uhum. atrasados, não é? E aí, o que é que acontece? Há um ruído, não é? Sim. É uma materialização dessas pessoas. Então, o telefonema faz isso. Eu quis colocar isso, não foi nada assim, oh, vai. Eu também não espero que seja nada novo, porque de repente alguém pode. É tão contingente que alguém pode fazer isso. Sim. E a outra é em relação ao idoso, né? Na verdade, tem uma frase que eu escutei uma vez que muitas vezes os velhos envelhecem, mas o mau caráter também envelhece junto deles. Uhum. Isso, na verdade, escutei há muito tempo, inclusive tem no primeiro filme meu, no Bode Tudo Ver, é que às vezes a gente infantiliza, né, essa noção de ser humano, entendendo que este outro também é responsável, até mesmo diante das suas dimensões de absolescência, por aquilo que ele faz ou por aquilo que ele fez, Uhum. né? E assim, outros dois elementos que estão presentes no filme são quase como personagens. A gente tem aqui o cigarro e também a câmera, né? Então, como é que foi para definir esses elementos, principalmente o cigarro, né, que é uma coisa tão comum que é também banalizada ao mesmo tempo, né? Não, eu trabalho muito com cigarro, né? Apesar de eu não Sim, ser fumante e não ser adepto do tabaco, mas eu sempre gostei do cheiro do cigarro. Eu nunca sim. gostei do cheiro que fica envelhecido na camisa das pessoas no outro dia. Então, o cigarro, eu tinha que entender por que é que esse personagem, que é o Lauro, morre. Então, o câncer de pulmão seria o mais apropriado, para Uhum, falar de uma maneira mais geral. uhum, E também o Everaldo, ele é um sujeito muito musical, né? Atravessado pela música, uhum, né? Então, foi logo que trabalhou com programas de rádio em João Pessoa, então a música foi ele que trouxe. Inclusive, a gente teve que licenciar depois, né? Foi uma licença super cara, não é? Fumar é um prazer que faz sonhar, né? Então isso torna ao mesmo tempo fluida, né? Porque o que é a fumaça do cigarro? A fumaça do cigarro já tem esses elementos todos daquilo que se esvai, daquilo que sim. fica solto no ar, né? Então a narrativa deixa muitas pontas soltas no ar, Uhum. mas que são as pontas que fazem com que as pessoas terminem o filme meio... E o efeito é isso, eu não espero aplauso, ó, tal, Sim, mas essas perguntas também. que maravilha. E assim, após Tiradentes, já tem algum outro local que o filme já vai, assim, tipo Cine PE, por exemplo? Não, eu não escrevi no CNPE, né? Fiz Sim. inscrição no CNPE. Mas já tem outro destino para Não, poder ir? tem, algumas pessoas já pediram, já, por exemplo, um curador pediu para guardar para outro festival, não é? A gente, na verdade, terminou assim, a finalização em setembro, outubro. Estava Uhum. terminando ainda e a gente já colocou para Tiradentes, mas isso já está sendo feito pela produtora. Sim, muito bem. Muito obrigado, Tassiano, pela conversa, foi muito boa. E sucesso aí Tá com bom, o filme muito que alcance obrigado. vários públicos, tá Tá bom? bom. É isso, obrigado. O pessoal chegou, mas não vai Sim. dar, né? Não vai dar, mas ó, fiquem aqui porque ainda tem muita coisa de Tiradentes para trazer para vocês, viu? Comenta, marca o central like, compartilha e se inscreve no canal, ativa o sininho se não for inscrito ainda, tá? Valeu, muito Ó, obrigado, viu? Valeu, valeu. cara.